Olá, hoje vamos falar sobre Evgeny Onegin, do Alexandre Pushkin. Esse é um livro que está há muito tempo ali na minha lista da Amazon. Está há muito tempo, fiquei muito ansioso. Quando esse livro chegou, assim, eu fiquei bastante entusiasmado para começar a leitura, porque é um livro que, quando a gente começa a ler a literatura russa ali do século XIX, é inevitável a gente se deparar com Alexandre Pushkin, porque é um cara que é bastante considerado pelos grandes autores, né? Tolstói, Dostoiévski, inclusive o próprio Dostoiévski, no centenário, eu acredito, do Pushkin, fez um discurso assim bastante contundente da importância do Pushkin para a identidade russa, para a alma russa. Então, meio que existia aí uma sombra, o nome Pushkin paira sobre quase toda assim, a literatura do século XIX, então é inevitável esse desejo de a gente tentar penetrar. Então, não é a primeira obra dele que eu leio, eu li antes dessa aqui Os Contos de Belkin, que é uma série de contos muito interessantes para você entender um pouco da cultura russa, só que nada se compara à experiência que foi ler esse livro aqui. Esse livro aqui ele é extremamente fascinante. Eu não tenho muita experiência com poesia, né? Isso é uma falha de caráter. Eu acho que tirando Mário de Sá Carneiro, tentei um pouco de Baudelaire, mas eu acho que eu ainda não tenho a maturação necessária para, sei lá, conseguir capturar a poesia. Só que com isso aqui, com esse livro aqui do Pushkin, eu fiquei assim admirado como tudo flui maravilhosamente bem. A escrita é maravilhosa. Eu acho que a gente deve muito também, evidentemente, ao trabalho do Rubens Figueiredo, porque não deve ser fácil você traduzir verso. Você tem que trabalhar ali as rimas e mantendo o que o autor está querendo dizer. Então, é um trabalho sensacional e tem um ritmo e uma musicalidade muito interessante. É um livro bom de você ler em voz alta. Então, como eu estou de férias aqui, grande parte desses dias eu passei na rede ali na varanda, lendo em voz alta isso aqui, porque é um deleite, é realmente sensacional e é como se o Pushkin não exigisse tanto da gente, a gente fosse penetrando aí na história com uma certa facilidade. Então essa é uma obra que vai fazer, é uma tendência que a gente vê na literatura russa do século XIX, que é essa análise da Rússia, e tentar entender a Rússia, o enigma da Rússia, a identidade da Rússia que estava se passando por um momento de reconstrução e de mudança muito forte. Então, por mais que autores como Turgenev e Dostoiévski façam isso de uma forma mais, eu não sei se cerebral é a palavra, mas de uma forma mais pegando as ideias ali que estavam acontecendo no momento em que eles estão escrevendo, nas correntes filosóficas e tal, racionalismo, utilitarismo, ateísmo, em confronto com a própria história da Rússia, a religião, o cristianismo ortodoxo. O que o Pushkin vai fazer aqui é esse confronto, mas de uma forma menos cerebral, muito mais palpável, visível, no sentido de que ele vai estar ali comparando, por exemplo, a vida cosmopolita com a vida no campo. A gente já vê isso em outros autores, evidentemente. Né? O primeiro contato que eu tive com a literatura russa, que foi com Ana Karenina, assim, o primeiro contato que eu tive agora nessa nova fase, porque eu já li Chekhov há alguns anos, mas logo na orelha do livro ele fala sobre isso, que o livro ele vai tratar dessas contradições, desses mundos opostos, do campo e a cidade. Só que o Pushkin faz isso aqui de uma forma muito mais interessante, porque o nosso protagonista, o Evgeny Onegin, ele é um dandy, um bom vivant, que está ali em Moscou, acredito, e ele está entediado dessa vida de bailes, dessa vida de aparências, das pessoas se reunirem para flertarem, sabe? Toda aquela efervescência cultural que tinha, ele já estava cansado de tudo isso. Né? Todo final de semana pegar uma carruagem, ir para um jantar, as mesmas pessoas, as mesmas ideias. Então esse enfado, essa apatia que vai se tornar uma característica, é um arquétipo
na verdade, da literatura russa, que é o homem supérfluo, que a gente vai ver, e já falei nos outros vídeos, né? A gente vai ver em Turgenev, vai ver em Dostoiévski, e é bastante comum. Então, ele está aí cansado dessa vida, está cansado dessa vida na cidade, aí ele acaba herdando uma fazenda no campo e vai para lá. Vai para lá, acaba conhecendo um rapaz, um amigo, faz uma amizade com um cara chamado Linsky e conhece duas meninas, duas irmãs, Olga e Tatiana. A Olga se envolve com Linsky e a Tatiana se apaixona por ele, tá? E aí a Tatiana se apaixona mesmo, assim, de uma forma muito intensa, porque naquela época, o que acontecia? Qual era a perspectiva que as meninas tinham no interior, no campo? Aparecer um forasteiro, um rapaz do exército, um galanteador, e aí seria um casamento, assim, sabe? Então é isso que acaba acontecendo. A Tatiana vê no Onegin essa figura, se apaixona perdidamente por ele, e aí manda uma carta, a carta belíssima, tá até marcada aqui, eu acho, vai ser difícil achar muitas marcações nesse livro. Mas aí manda essa carta para ele, e ele de uma forma muito não mecânica, mas seca, rejeita ela, e aí ela entra num processo de tristeza terrível, que é muito interessante, assim, é muito pungente, e, enfim, aí o Linsky, o amigo dele, acaba organizando um jantar, aí ele vai, todo assim, sabe, sem muito interesse, fica entediado, e aí para provocar o amigo, ele vai lá e começa a dar em cima da Olga, que é a noiva do Linsky. O Linsky fica furioso e chama ele para um duelo. Aí eu vou dar spoiler alert, né? E nesse duelo ele acaba matando o Linsky. O Onegin mata o Linsky, ele entra numa crise, fica triste, a vida meio que perde o sentido, já não tinha muito sentido para ele a vida. E aí, enfim, passa-se um tempo, ele volta para Moscou, lá encontra a Tatiana já está casada, e aí ele vê se a Tatiana uma nova mulher, talvez que passou por todo esse sofrimento por ele, e acaba casando por conveniência com um general. Enfim, aí ele se apaixona e manda umas cartas para ela, ela rejeita essas cartas e depois chama ele para conversar, e tem uma conversa assim muito bonita, eu acho que é o momento mais emotivo, derramei até umas lágrimas, quando ela chama ele para conversar, ele se joga aos pés dela, aquela coisa bem romântica e trágica mesmo, que é incrível. Isso até que tá marcado aqui, que eu acho que é a melhor parte do livro para mim, um livro cheio de partes maravilhosas, mas essa parte em que ele vai lá e conversa com ela é muito bom, é muito bom. E assim, o narrador é um narrador que participa da história e interage diretamente com a gente, é muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui esses vídeos meus sem edição, enfim, as partes muito lindas, gente. Não vou ler aqui, só uma das partes que eu marquei. A carta de Onegin para Tatiana, a carta que ele manda para ela. Essa parte é muito boa. Vou ler aqui rapidinho. Quando o acaso cruzou nossos caminhos, ao ver uma centelha de carinho, não me atrevi a acreditar, resisti ao costume do amor. Minha liberdade com pavor não quis perder, temi arriscar. Entre nós se ergueu outra barreira. Linsky tombou, vítima infeliz, das coisas caras e verdadeiras. Ao meu coração eu me desfiz. Renegado e com o mundo rompido, pensei, basta a calma e a liberdade, que eu logo esqueço a felicidade. Que engano meu, como fui punido. Meu Deus, poder vê-la a toda hora, seguir seus passos em toda parte, captar o sorriso que aflora, o olhar que foge com fina arte, ouvi-la com vagar e atento, fundir-me em sua perfeição pura, sucumbir a seu lado em tormentos, se esvair, morrer, eis a aventura. Muito bom, gente, muito bom. Meu Deus, você tá tudo marcado aqui, tem várias marcações, mas é um negócio. É um negócio muito bom. Eu não imaginava que ia gostar tanto desse livro, gente. Porque, assim, é realmente brilhante a forma que ele constrói essa história. E o Evgeny, ele é um enigma. A gente tenta perscrutar, tentar entender a identidade dele, a personalidade dele. E nem a própria Tatiana entende, né? Tem umas partes que ela fala, que máscara você vai usar hoje. Ela vai lá e tem um momento da história que ela vai no apartamento dele, em que ele morou, aí vê os livros dele, vê as marcações para tentar entender quem é esse Onegin, o que é que ele pensa, o que é que ele faz, quem é esse homem pelo qual eu me apaixonei perdidamente.
Veja, achei, abri por acaso e achei a parte em que ela fala isso. Ó, muitas páginas guardavam, que coincidência, achei a página, por acaso. Muitas páginas guardavam fundas, marcas no papel, feitas à unha. Com a maior atenção do mundo, Tânia lia o que ali se expunha, com tremor no peito e na visão. Lia a ideia, a observação, que então o impressionara, com que calado ele concordara. Nas margens vinham os olhos de Tânia, traços a lápis, linhas e riscos, a alma de Onegin em tais abiscos. Se exprimia a deriva espontânea, com um X, com um sim ou um não, ou um ponto de interrogação. É uma sequência de partes aqui que eu marquei, porque são todas muito boas. É incrível. Meu Deus do céu, que livro bom. Então, aí, o livro ele vai... outra coisa muito legal é que quando a gente fala que esse livro ele funda, ele inaugura a literatura russa moderna, não é uma coisa, um exagero, né? Ele brinca até com isso porque nessa época a história da Rússia, a identidade da Rússia, ela está muito marcada pela França, né? Não só pelo fato da invasão ali do Napoleão, que culminou uma derrota terrível da parte dele, que os russos marcharam lá para Paris, mas também o fato que a aristocracia russa falava francês. Então, eles falavam francês, eles mal falavam russo. Então, o próprio Pushkin, ele brinca aqui com isso, né, falando que as histórias de amor não são contadas em russo, são contadas em francês. Então, o que ele faz aqui também é essa tentativa, em que ele teve muito sucesso, de trazer essa identidade russa, de criar essa literatura russa de uma forma brilhante. E a gente vê que é um livro assim, repleto de referências, repletíssimo de referências, principalmente ao romantismo inglês, vai falar muito de Byron, o romantismo francês, repleto de referências à mitologia greco-romana. Então, se você já tem um conhecimento aí dos deuses, dos locais que simbolizam aí para a mitologia greco-romana, então as notas do Rubens Figueiredo aqui vão ajudar bastante para quem não conhece muito. Então, é um livro repleto de referências, mas apesar dessas referências, ele tem uma fluidez muito grande. Eu não sei se eu já falei, eu falei de Napoleão, falei do fato deles falarem falarem muito francês, e tem um exemplo ótimo que é Arca Russa, que é o filme do Sokurov, que é um filme brilhante, que eu já vi várias vezes. Aí eu vi novamente enquanto eu estava lendo aqui Pushkin, e eu não tinha percebido que o Pushkin aparece no filme. O filme, eu estou falando da influência da França, né? O filme ele se passa todo no museu de inverno em São Petersburgo, e o guia desse filme é um francês que tem um certo desdém pela cultura russa. É muito engraçado isso, porque representa muito bem essa identidade, essa crise de identidade da Rússia em relação com a França. E esse próprio guia, que é meio que um narrador na história, ele vai passando por um processo de evolução, de conhecimento da história da Rússia. Ele começa a se envolver, se encantar. É a coisa mais linda e fascinante do mundo. E aí temos o Pushkin aparecendo. Eu nunca tinha percebido isso. Aí o francês, ele fala, eu acho que é o Pushkin que está passando ali. Eu esperava mais da poesia dele. E no final, que é o mais genial, o último rosto que a gente vê, e aí não tem nenhum anúncio disso, é só para quem conseguiu captar, é o Pushkin passando com a esposa, a namorada, e aí a câmera vai para a cena final, assim, em direção ao mar, mostrando que a gente está numa arca, a arca russa. Coisa mais linda do mundo, coisa mais linda do mundo. Então, a gente vê como a França teve essa influência, esse papel assim determinante na questão da identidade da Rússia, que é o que ele faz, né? Ele tenta retratar ali o cotidiano, a cultura do campo, as pessoas, o mujik, as vestimentas, a alimentação, tudo. Então ele acaba construindo um panorama geral da Rússia. Por isso que alguns autores chamam Evgeny Onegin de uma enciclopédia da história da Rússia, porque é isso mesmo que ele faz. E assim, tem o fato de que ele morre, o Pushkin, ele morre num duelo, e aqui a gente tem esse duelo, essa forma profética que ele acabou contando a própria história, é muito interessante também. Então, eu vou estar deixando de lado aqui algumas coisas que eu queria ter falado, mas
eu precisei, eu não anotei, não fiz um roteiro, mas fica aqui, foi muito satisfatório esse livro, cara. Assim, foi a primeira experiência com romance em versos e funcionou bastante. Eu sou muito grato por essa experiência e consigo ver por que que existe uma deferência, um respeito muito grande de outros autores por esse cabra aqui. Porque ele realmente é genial, a forma que ele consegue narrar e contar, né, a história da Rússia, os dilemas e o que se passava. Ah, também ele faz muitas menções aos decabristas, né? Ele era amigo, então é uma coisa que está ali de uma forma implícita, porque ele provavelmente se identificava com algumas ideias. E como ele estava sendo muito vigiado pelo Tsar, ele não podia falar diretamente. Mas aí a gente consegue perceber pelos nomes, né? Antes de ler esse livro eu assisti um documentário que conta sobre a revolta e eu lembro de alguns nomes de alguns desses caras da revolta, revolucionários que foram para a forca. E ele menciona o nome deles aqui. Então é muito legal do ponto de vista histórico, como esse livro é recheado assim, de elementos importantes. Então fica aqui minha referência. Eu gostaria de ter lido outras passagens, porque realmente é muito legal. Tem uma parte que eu gosto muito, eu queria muito achar, é que ele fala, porque é um filme, é um livro assim sobre as escolhas também, né? E como ele se arrepende das escolhas que ele fez no passado. E tem uma parte que é muito bonita. Vou achar aqui, gente. Tem um pouquinho de paciência. Esse vídeo ele não é editado. Achei. Quem amar então, em quem confiar, de quem não esperar traição, no mundo a quem possa estimar, tudo segundo o nosso padrão, quem não nos difama e calunia, quem nos mima e nos faz cortesia, quem tolera os nossos defeitos, quem não nos irrita de algum jeito. É vã a busca dessa quimera, não desperdice esforços a esmo, a resposta é, ame a si mesmo. Leitor venerado, o que espera? Para esse o amor não existe objeto, mas digno dele nem mais correto. Ah, bom demais, gente, bom demais. Deixa eu ver aqui outras marcações que eu fiz. Ai, muito bom. Deixa eu ver se eu acho. Ah, vou deixar só essa nota aqui do autor que eu acho muito boa. Se eu tivesse a loucura de ainda crer na felicidade, eu a procuraria no hábito. Muito bom, gente. Fica aqui meu livro, sem edição, sem roteiro, só para deixar registrada a minha experiência com esse livro fascinante. É isso. Leiam Pushkin, porque Pushkin é o cara. Ele é realmente o Shakespeare da Rússia. É isso.